Nós estamos falando do século XV até o século XVIII, tá? Que é a época da Idade Moderna, onde vigorou o absolutismo, onde vigorou esses estados nacionais daquela forma, tá bom? Antes disso havia o feudalismo, que é uma outra coisa, tá? Ok? Bom, e no final disso, né, desse conteúdo, a gente vai, né, avaliar justamente essa, né, vamos dizer assim, valorizar, né, justamente essa questão da importância dessa organização desses países, desses estados. Tá? Ok? Então, tá bom. Vamos lá. Vamos para o próximo slide, então, Maria Luísa, por favor. Bom, então, olha só. Estado nacional é igual ao país, tá? Então, é igual ao povo. Só um minutinho, pessoal, só um pouquinho, tá? Um minutinho só. Tá? Quem queria falar comigo não era tão importante, não, que desligou. Então, olha só, para ter um Estado, nós precisamos ter né, esse país nosso, que é uma população que fala uma língua, tá, que tem uma cultura, morando num determinado território, tá, e, novamente, tendo um governo, que naquela época era um governo real. Tá? Alguns países hoje em dia ainda têm reis, né? Tá bom? Não exatamente da mesma forma que aquela época, mas ainda tem reis. Tá? Essa estrutura de Estado Nacional, ele durou a Idade Moderna, por isso que a gente fala de Estado Nacional moderno. Tá? Porque hoje nós temos estados contemporâneos. Grande parte deles, como o Brasil, é republicano, não tem mais rei governando. Tá bom? Tá? Só para lembrar. Ok, vamos lá. Próximo slide, Maria Luísa, por favor. Então, na formação do Estado Nacional, nós tivemos o seguinte: no final da Idade Média, os senhores feudais começam a perder o poder e os reis começam a se fortalecer, tá? Correto? Maria Luísa veio correndo aí, tá? E esses países, então, eles vão gradualmente, né, se consolidando as suas fronteiras, tá bom? Tá? Na beira dessas fronteiras vão se disputando quartéis, por exemplo, o Brasil, né, lá na Amazônia, tá? Não só na Amazônia, no Rio Grande do Sul também, né? Tem vários quartéis nas fronteiras. Para quê? Para proteção das fronteiras. Isso começou justamente nessa época, né, do final da Idade Média. Então, o rei vai botando seus destacamentos militares, né? Vai estabelecendo uma fiscalização, controle, tá? Ao mesmo tempo, vai constituindo, né, determinadas organizações nacionais, né, tá? Escolas, tá? Hospitais, né? Em suma, né, os países eles vão se organizando, tá bom? E vão se consolidando, né, nessa formação dos estados nacionais. Tá? E o rei, nessa época, teve um papel fundamental. Tá? Pode dizer que foi um papel muito positivo. Né? Pode reclamar que o rei governava mal, que o rei era malvado, que o rei era isso, era aquilo, gastava demais, vivia em palácios muito luxuosos, pode reclamar de tudo isso. Mas ele teve um papel importante, que foi, né, a organização dos países como nós temos hoje. Né? Hoje, no mundo todo, pense em na cabeça de vocês, país. França, Inglaterra, Estados Unidos, né? Então, os países todos foram organizados totalmente nessa época. O Brasil foi organizado um pouco mais tarde, o próprio Estados Unidos também, tá? Em função que ele foi colonizado primeiro, no caso dos Estados Unidos, a Inglaterra, no caso do Brasil, Portugal, e aí, então, essa organização, né, acabou sendo dada, tá bem? Tá? Mas nos moldes parecidos com o que aconteceu na Europa. Pode passar o próximo slide para nós, por favor, Maria Luísa? Então, razões de fortalecimento do poder real. Tá? Então, nós já vimos. A primeira delas é o fim do feudalismo, a decadência do feudalismo. Tá? Decadência do feudalismo por várias razões. Né? O surgimento de uma economia comercial poderosa, o próprio fortalecimento do poder do rei, os senhores feudais vão perdendo importância, né? O surgimento de uma economia mercantil, que daqui a pouco a gente vai falar. Então, tudo isso marcou a decadência do feudalismo. Tá? Dentro dessa decadência do feudalismo, nós vemos que muitos senhores feudais foram mortos em guerras, fazendo com que seus feudos passassem para o controle do rei. Tá? E era uma coisa relativamente comum na Idade Média, senhores feudais morrerem, porque pela tradição o exército era formado por cavaleiros, e justamente os senhores feudais eram os cavaleiros. Né? Tá? Então, né? Tá bom? Né? Então, às vezes dava azar, morreu o pai, morreu o filho, né? O feudo ficar sem
propriamente uma descendência, e ele passava, então, automaticamente para o rei. Tá? E as guerras feudais foram muitas, né? Nós vamos falar algumas delas ainda hoje. As guerras cruzadas, a guerra dos ciganos, a guerra das duas roças, a guerra de reconquista. Tá? Ok? Bom, uma outra coisa muito importante também é que, na medida que os comerciantes começarem a enriquecer, tá? Nós vamos ter que, gradualmente, os comerciantes vão se situar nas cidades próximas ao rei. Tá? Por exemplo, aí as capitais passam o tempo. Você já viu uma coisa interessante? Claro que o Brasil não está nessa regra, tá? Porque a capital do Brasil ela foi construída depois. Tá? A Brasília é uma cidade muito nova, tá bem? Ela é mais nova que eu. Eu nasci em 58, 1958. Não vou falar, não gosto de falar isso, você vai me achar muito velho. Brasília é de 1960, tá bom? Né? Então é uma cidade relativamente muito nova. Né? São Paulo foi fundada em 1550, né? Salvador foi fundada em 1548, né? Bom, então as cidades, elas, né, no caso, né, são bastante antigas, tá? Mas a capital do Brasil não. Na Europa acontece diferente um pouquinho, porque as capitais, elas foram justamente as cidades que mais se desenvolveram, que mais cresceram nessa época. Tá? Em tempos antigos. Pois não, Bruno? Pode perguntar. É que eu acho que tem um motivo. Eu acho que o motivo dessas capitais, assim, dessa capital como Brasília, que é muito nova, porque se a gente pensar bem, as capitais elas foram formadas desse tipo, planejadas. As outras eram claro. espontâneas. Tipo, você estava lá, você queria morar num lugar. Não, é verdade. O que você colocou está perfeitamente certo. Tá? Eu vou pegar o caso do exemplo da França, que é mais didático para nós. Então, olha só, Paris é uma cidade muito antiga, é da época romana, tá? Tinha outro nome, chamava-se Lutécia. Mas o rei de Paris, né, passaram a morar lá. Desde Clovis, os reis franceses moravam lá. Tá? Da dinastia dos Merovígios ainda moravam lá. Então, o que acontece? Paris tornou também um centro comercial importante. Os burgueses iam para lá. Né? E aí, naturalmente, começa a haver uma associação entre rei e burguesia. Isso é muito importante. Tá? Os reis passam a pagar muitos impostos ao rei. Os burgueses passam a pagar muitos impostos ao rei. Mas, em contrapartida, o rei protege os burgueses, dá segurança. Né? Então, as tropas reais garantem com relação ao combate ao banditismo, com relação a senhores feudais que queriam extorquir, muitas vezes, os burgueses. Então, o rei dá essa proteção. O rei mandou construir estradas que passavam por dentro do país, aonde os senhores feudais não podiam cobrar taxas de passagem, pedágio, né? Então, isso também favorece. O rei passou a construir portos também. No caso da França, isso demorou um pouquinho mais, mas em Portugal foi um caso bem claro. Né? Vários portos no país foram construídos para facilitar as atividades de navegação, a mando do rei. Né? Bom, então é justamente o que a gente está falando, né? Essa união rei-burguesia, que vai acabar favorecendo, então, aos reis em termos de ganho de dinheiro, que não vai acontecer com os senhores feudais, né? Então, o rei se fortalece a partir da burguesia. Bom, uma outra coisa que nós comentamos também é que esse final de Idade Média, com o surgimento de uma economia mercantil, muitos senhores feudais passaram a explorar violentamente os servos, aumentar aquelas taxas de corveia, de talha, e as revoltas dos servos começaram a se tornar grandes. Além disso, a cidade era um atrativo para muitos servos. Então, os servos começam a abandonar os feudos. Né? Obviamente que o senhor feudal, pela tradição, podia impedir que o servo saísse do feudo. Mas aí os servos se revoltavam, fugiu da mesma forma. Né? Então, esse mecanismo também, né, esse desgaste em função das revoltas dos servos contra os senhores feudais, também contribuiu para que os reis começassem, né, a se sobressair, aumentar então o seu poder. Durante a Guerra dos 100 Anos também surge uma nova arma na Europa, tá? Um novo conjunto de armas, que são as armas de fogo. Tá? O antecessor do fuzil, que é o mosquete, ou arcabuz, o antecessor do canhão, que é a bombarda, tá? E isso tudo mudou o panorama da Guerra Feudal. Por exemplo, os castelos, eles se tornavam alvos muito fáceis de combate, porque eles eram muito altos, eram visíveis no terreno. Tá? Mas a muralha do castelo podia proteger contra tiros de canhão. De certa forma, sim. Mas a porta do castelo, não. Tá?
que eram portas muitas vezes de madeira, eventualmente de grades de ferro também, mas que poderiam ser facilmente derrubadas por tiros de canhão. Então, os castelos tornavam-se vulneráveis, né? A cavalaria feudal, aquela cavalaria bonita, de armadura, lança, espada, era muito vulnerável também. Tá? Mesmo que a armadura protegesse contra determinados tipos de tiros de longa distância, por exemplo, os cavalos não. Os cavalos eles eram facilmente abatidos. Então, isso tudo, né, começou a acabar com a cavalaria feudal. Tá? Depois, a cavalaria ela se reorganiza, tá, gente? Tá? Nosso comandante, por exemplo, no colégio, ele é cavalariano. Tá? Ele gosta de andar a cavalo, mas assim, ele não se combate o cavalo. Né? Tá? Na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, praticamente liquidou, né, qualquer perspectiva de combate a cavalo. Tá bom? Só em alguns tipos de combate específicos vai aparecer combate a cavalo. Aí, então, a cavalaria vai se reorganizar com o tempo como os carros de combate, com os tanques. Tá? Mas na Idade Média, isso não havia, obviamente. Né? Então, a artilharia e a infantaria acabaram se sobrepondo à cavalaria. E, nesse sentido, né, os reis, espertamente, começaram a organizar tropas nacionais, com soldados contratados, porque essa palavra oficial ela vai se tornar muito recorrente, porque o oficial ele é o soldado profissional que vai organizar a tropa, que vai organizar a população em armas, etc. Né? Lembre-se que a palavra oficial ela era muito usada para a atividade artesanal, né? Aquele que detinha o ofício do artesão, né? Seja padeiro, carpinteiro, tecelão, etc. Né? Mas a palavra oficial ela também vai ser usada no meio militar, para aquele profissional de arma. Por exemplo, sargento é aquele que dá o treinamento. Correto? Né? Então, esses postos militares eles estão se constituindo nessa época na formação do Estado Nacional. Alguns deles são copiados ali do exército romano, muito antigo. É o caso, por exemplo, do centurião, que vai virar capitão. É o homem que comanda 100 homens, né? Que é mais ou menos uma companhia hoje, né? Uma companhia militar. Hoje, de comando de serviço do colégio militar, ela tem em torno de 100 homens, né? Seria, então, o posto de um centurião romano. Bom, então, aí está se organizando esse exército, tá bom? Tá, mas isso aí, né? A gente pode falar depois mais tarde, mais outras coisas. Pois não, vamos lá, vamos responder as perguntas. Quem está perguntando é o Gabriel? O Gabriel está primeiro, Ótimo, Frade. Frade. A primeira coisa que eu queria perguntar é o seguinte, é que na época que tinha, na época da formação dos primeiros exércitos reais, como que o rei, de que forma o rei ele conseguia convencer, sei lá, uma população a se tornar um guerreiro dela, tipo um soldado do rei e não de um senhor feudal, por exemplo. Isso. Os senhores feudais também, né, vários deles, constituíram pequenos exércitos. Mas o exército do senhor feudal sempre ele era um exército, né, inferior ao rei. Tá? E com o tempo o rei vai proibir os senhores feudais de montar seus próprios exércitos. Tá? Uma forma do rei fazer isso é atrair os senhores feudais para dentro do exército real. Tá? Vai ser comum, a gente vai comentar isso em vários momentos da história, vai ser comum, por exemplo, o rei distribuir postos militares entre os nobres feudais. Principalmente aqueles nobres feudais que tinham uma afinidade militar, sabiam combater bem, né? Tá? Então, a eles vai ser dado comando de determinadas tropas. Eles vão virar os generais. Tá certo? E outra coisa que eu queria perguntar. Eu sei que quando tinha uma guerra, sei lá, uma guerra muito grande, eu sei que eles iam lá lutar com os soldados que iam lutar na guerra mesmo, ou eles ficavam só comandando? Sim, tá? Sim. Né? Mas assim, vamos deixar essa parte um pouco da história militar de lado agora, só vamos concentrar na parte política para a gente terminar de falar na questão da formação dos Estados Nacionais. Depois a gente pode voltar mais especificamente essa questão, vamos chamar assim, militar da própria história. Tá? Bom, Maria Luísa, pode passar o próximo slide, por favor? Tá? Bom, uma das coisas também muito importante foi a questão das línguas nacionais. Tá?
Essas línguas, então, elas já existiam durante a Idade Média, mas o rei vai impondo a língua que ele domina, que ele fala, como sendo a língua falada na população. Tá? Claro que esse processo ele foi um processo um pouco lento, né? Porque a população falava dialetos locais, né? Muitos deles falavam somente de uma pequena região, né? Até que essa língua nacional ela se unificasse todo o país, era uma coisa mais difícil. Mas o que ajudou muito isso foi a questão do aparecimento da escrita, né? Assim, a escrita obviamente existia, mas só se escrevia em latim. Mas durante o Renascimento, o que acaba acontecendo? Acaba se adaptando às línguas nacionais, usando obviamente o latim, tá? Como base, estabelecendo uma língua escrita, né? E aí então vai aparecer o português escrito, vai aparecer o francês escrito, vai aparecer o espanhol escrito, vai aparecer o inglês escrito, né? Que vai ser a língua então onde o rei vai mandar os éditos, né? Os juízes reais vão estabelecer as leis, tá? Então as línguas elas passam a tornar uma coisa muito importante. Observe que praticamente todos os países atuais têm certamente uma língua nacional, tá? Pense em qualquer país, ele tem uma língua nacional. O Brasil, por exemplo, foi colônia de Portugal, o Brasil tem um português. Tá? Claro que o português do Brasil não é exatamente o português de Portugal, mas né, nos Estados Unidos é o inglês, né? Na Argentina é o espanhol, tá? Na Europa, a Espanha tem a sua língua espanhol, Portugal tem a sua língua portuguesa, a Inglaterra tem a sua língua inglês, na Alemanha tem a sua língua alemão, na Suécia tem o sueco. Né? Então, essa questão das línguas nacionais ela acaba se estabelecendo então, nesse momento. Tá? Como também alguns casos de religiões nacionais, tá? Esse é um assunto que a gente vai estudar mais adiante, mas a formação do Estado Nacional vai implicar em duas coisas, tá? Os reis adotarem uma religião nacional, que já podia existir, é o caso, por exemplo, do catolicismo, tá? Que deriva da Igreja Romana medieval, assunto que a gente vai estudar mais tarde, tá? Então, vários países como Portugal, Espanha, França, vão permanecer católicos. Uma religião que já existia durante a Idade Média. Inglaterra, Alemanha, Suécia, Noruega, Finlândia vão criar suas próprias religiões. Tá? Então, nós vamos ter, no caso da Inglaterra, o anglicanismo. Né? Na Escócia, nós vamos ter o presbiterianismo. Na Suécia, vai se adotar o luteranismo, a mesma religião da Alemanha. Então, os reis eles vão se apropriando de religiões, estabelecendo a religião nacional. Senhor professor, eu tenho uma dúvida. Significava, então, que a população deveria seguir aquela religião. Vamos lá. O Felipe Augusto Generoso quer fazer uma pergunta? Vai lá, Felipe. Professor, tem 3 pessoas querendo levantar a mão. É a Isabela, o Frade e a Maria Paula. Obrigado. Vamos lá. Vamos ver o... Não, eu quero perguntar. Vamos deixar o Frade um pouquinho de lado. Não desfazendo do Frade, mas deixando... Não, eu não ia perguntar nada, não, professor. Maria Paula quer perguntar. Estou vendo aqui. Quero. Vamos lá. Por que o surgimento das religiões nacionais enfraqueceram o Papa e facilitaram a ampliação do poder real? Muito boa pergunta. É assunto da próxima semana, mas já está dentro da ideia. Tá? A reforma religiosa, ou seja, o surgimento dessas novas religiões, elas vão tender a enfraquecer o poder papal. Tá? Porque vai haver uma competição, né, em termos de religião. Parte da população europeia vai mudar de religião. Tá? Vai adotar o calvinismo, vai adotar o luteranismo, vai adotar o anglicanismo. É né? tipo como As religiões do catolicismo. Então, o que vai acontecer? A igreja romana, tá? A igreja medieval, ela vai perdendo um pouco desse monopólio religioso, entendeu? Tá? Obviamente que ela também vai procurar correr atrás e conquistar novos espaços religiosos. Vai ver que na América, por exemplo, a preocupação em catequizar os índios, né, dentro da perspectiva, agora não mais romana, agora a gente vai falar católica. Tá? Correto? Mas aí a gente vai falar depois, tá? Essa diferença entre igreja romana e igreja católica, a gente vai comentar depois, né? Mas é a mesma igreja, né? Houve uma evolução aí, né? Mas é a mesma igreja. Bom, então, nós vamos ter então essa disputa, de certa forma, religiosa, tá? E os reis vão estar participando desse processo também, tá bem? Tá? Então, essas novas religiões, elas vão ter, várias delas, apoio real, tá? Apoio de reis,
justamente procurando fugir da influência do Papa. Muito bem levantado, Maria Paula. Boa pergunta, tá? Excelente. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Podemos continuar, então? E a atuação dos teóricos? Pois não? Pode falar, Thaís. É aquele questionário que estava semana passada. O senhor pode rever as questões que tinha uma barrinha para escrever? Porque elas terminavam com ponto. E aí eu coloquei sem ponto final e não considerou. Também entendi. Tá. É do questionário, né? Do Da questionário. semana 17. Tá. Eu vou ver, no momento que eu vou ver isso hoje, mas até amanhã eu vejo, tá? E já na aula presencial de quarta-feira, eu já tenho isso aí acertado, tá? E no próprio AFA, né? Eu vou lá verificando, tá? Você pode também mandar pelo chat, tá certo? Esse tipo de problemas que aconteceram, e que eu, né? O que é bom que lá no chat eu não esqueço. Eu dou uma olhada lá no chat e vejo que tem, né? Que tem essas pendências para resolver. Tá ótimo, Thaís? Muito bem lembrado, muito importante. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Senão nós continuamos. Não? Ok. Bom, e a atuação dos teóricos também, tá, gente? Essa atuação dos teóricos é o seguinte, devido ao surgimento da imprensa, né, com a invenção de Gutenberg, tá? Gutenberg era um monge, um padre, criou a imprensa para imprimir bíblias. Mas, né, sem querer, essa invenção foi muito importante, porque vai surgir uma coisa que a gente chama de imprensa, né, que significa o quê? Impressão de livros, impressão de jornais, tá? Né? A gente não ouve esse termo assim, a imprensa está falando isso, a imprensa é assim, assado, né? Tá? O que é imprensa? Né? Então, a imprensa é essa coleção de materiais que são publicados. Hoje, boa parte da imprensa já não é mais impressa em papel. Tá? Ela é televisiva, ela é pela internet, tá? Né? Ela usa páginas sociais. Bom, então, hoje, claro que a imprensa mudou muito, tá? Mas quando a gente fala imprensa, a gente quer, né, não se refere exatamente ao ato de imprimir livros, mas sim divulgação de ideias, divulgação de informação, divulgação de notícias, assim por diante, tá? E aí, o que vai acontecer? Né? Com essa invenção da imprensa por Gutenberg, vai surgir um monte de publicações, tá? Vão começar a aparecer os jornais, que nessa época ainda, no século XVI, ainda não está muito forte ainda, tá? Não existe ainda esse hábito do jornalismo, né? Pelo menos não como nós temos nos dias atuais. Mas, assim, então, toda essa divulgação de ideias vai aparecer, então, os instrumentos chamados teóricos, ou seja, aquelas pessoas que vão defender, né, a favor do rei. Obviamente, tem gente que escreveu contra o poder real, mas nesse momento está muito forte a questão da defesa do fortalecimento do poder real. Pode passar para a Maria Luísa o próximo slide? Tá. Ainda não apareceram aqui os principais defensores do absolutismo, mas nós estamos vendo aqui, gente, um mapa do Império Romano. Olha só, tá? Esse mapa do Império Romano já está mostrando a destruição do Império Romano pelas invasões bárbaras, a formação dos reinos bárbaros. Observe que aqui não tem praticamente país nenhum na Europa, tá? Correto? Tá? Estamos vendo até o Império Bizantino, o Império Romano do Oriente, que esse não foi dominado pelos bárbaros, né? Tá? Então, observe ainda que não existem países formados, sim, reinos bárbaros. Pode passar, isso é século V, tá, gente? No final do Império Romano. Pode passar o próximo slide? Observe que já no século XV, nós já temos em grande parte essa formação onde os reis estão controlando áreas e estabelecendo a fronteira dos países. Observe que já aparecem vários países atuais aí, né? Tá? Por exemplo, por que não aparece o Brasil aqui? Bom, o Brasil não é na Europa, né, gente? O Brasil é na América. E nesse momento o Brasil não tinha sido descoberto, tá? Então o Brasil ainda é um território de populações ameríndias, populações indígenas, tá? Que está ainda com nações indígenas, como, por exemplo, né, os tupis, como, por exemplo, os aruacos, como, por exemplo, os guaranis, né, tá? Então é uma outra realidade que mais tarde a gente vai tratar. Mas aí na Europa, os países já estão se formando. A gente vê aí, ó, Portugal praticamente com a mesma fronteira atual, a Espanha praticamente com a mesma fronteira atual, a França, a Inglaterra praticamente com as mesmas fronteiras atuais. Alguns países ainda não estão com as fronteiras exatamente definidas, né? Mas olha só, observe que no século XV já começa, aparece a Rússia, a Lituânia, a Polônia, tudo países existentes atuais, né?
Não exatamente com essas mesmas fronteiras, né? Até mesmo porque as fronteiras ainda do século XV não estão bem estabelecidas. Nem os próprios reis conheciam muito bem aonde o reino deles terminava e acabava, né? Tá? Havia muitos reinos que estavam sobrepostos uns sobre os outros, né? Tá bom? Já diferente desse mapa atual, né? Pode passar? Tá? Né? É um mapa atual, tá? Um mapa de 2000, mas é onde nós temos aí, né, os países atuais, tá? Não vou falar mais reinos, que nem todos eles são reinos, por exemplo. Suécia ainda é reino, Noruega ainda é reino, o Reino Unido ainda é reino, tá? Os Países Baixos ainda é reino, né? Falo ainda porque pode, de repente, deixar de ser, né? A Espanha é reino, a Espanha já foi república, mas atualmente é reino, né? Então, vamos dizer assim, né? Grande parte dos países não são mais governados por reis, e sim por presidentes ou por primeiro-ministros, né? Tá? Assim por diante. Pode passar o próximo slide, por favor? Né? Bom, então nós estamos vendo que o absolutismo, tá, vai ser a característica política desse Estado Nacional. O que é o absolutismo? É o grande poder real. Tá? Podemos definir isso, tá certo? Então, o Estado nacional moderno, tá? Que a gente pode chamar só de Estado nacional, só Estado moderno, tá? É esse Estado que vigorou na Idade Moderna, ou seja, a partir do século XV vai até o século XVIII, porque aí no século XVIII e no século XIX, muitas modificações começaram a ocorrer. E eles vão ter essa característica do rei poderoso, tá? Do rei, né? Do rei que tem um poder total no país. Por isso que absoluto significa, né? Ele é maior que todos os poderes, tá certo? O rei mandava e desmandava, não havia tribunais, não havia assembleias, não havia outras instâncias que poderia pôr o poder do rei em questionamento. Tá bom? Tá? Próximo slide, por favor, Maria Luísa. Bom, então aqui, ó, nós temos algumas características disso, né? Tá? Do absolutismo. A monarquia, tá? Na maior parte dos casos, vão ser reis, tá, gente? Em alguns casos aparece a palavra imperador, que é o caso da Rússia, tá? Que eles usam ainda um título de origem romana, que é o César, que em russo é czar, tá? Ou czar, tá? No português tem as duas traduções possíveis, tá? Do russo czar, né? Com T, então czar. Então o termo czar, tá? Ainda tá. Na Alemanha também ainda continua se usando a expressão também imperador, que é o nome até de uma cerveja, tá? Uma bebida, chama Kaiser, tá? Então, Kaiser também tem Sério? como imperador, isso mesmo, tá? O Kaiser, tá? Então, né, mas a maior parte dos países vão ser reis, kings, tá? Em alguns casos, duques. Tá? Em alguns casos, ou príncipes, tá bem? Em alguns casos. Né? Mas, assim, a figura do rei é a figura mais comum do absolutismo, tá bom? Porque nós temos, em alguns casos, imperadores, czar, kaiser, etc. Em alguns casos, vamos ter duques e príncipes também, tá? Mas a figura do rei é a figura principal, como sendo a mais importante, tá? Bom, então, olha só, aqui é um slide como repetitivo, tá, gente? Eu até no meu slide eu tirei esse aqui, porque ele, na realidade, está relembrando o que é o Estado Nacional. Pode passar para o próximo slide, por favor? Aí tem aquela continha, tá? Famosa, povo, nação, território, governo. Vai ser uma questão nossa da época, tá bem? Tá? Né? Então, na eu vou bolar uma questãozinha onde a gente vai colocar aí, ó, povo, nação, território e governo como sendo a equação do Estado Nacional. E aí estão os teóricos do absolutismo. Pode passar para o próximo slide? Tá? Os teóricos do absolutismo. Então, entre os teóricos do absolutismo principais, nós temos Nicolau Maquiavel, tá? Que estabeleceu um princípio muito importante dos fins justificam os meios. O que significa isso? Significa que o governante, ele defendeu, poderia fazer mesmo ações consideradas terríveis, desde que isso fosse para a felicidade e o bem-estar do país. Tá? É meio duvidoso isso, né? Se a gente for pensar, né? Um rei fazer coisas terríveis, mas isso é para o bem do povo, né? Tá?
É um pouco discutível, mas vamos dizer assim, Maquiavel acreditava nisso, tá? Pelo menos ele escreveu acreditando nisso, né? Como, por exemplo, o rei mata todo mundo para que não haja mais fome. Exatamente. Não exatamente isso, mas é aquela questão, né, do rei, por exemplo, eliminar adversários, né, do rei, vamos dizer assim, destruir o país vizinho, tá, para salvar a sua, né, mandar destruir um país vizinho para salvar a sua nação, né? Então, é propriamente nesse sentido que Nicolau Maquiavel falar. E o Nicolau Maquiavel está muito preocupado com os adversários do rei dentro do próprio país. Tá? Então, também ele fala essa questão que o rei tem que, muitas vezes, né, eliminar os seus opositores dentro da própria nação para ele estabelecer, vamos dizer assim, como o único governante. Tá? Bom, essa questão de Maquiavel defender métodos considerados imorais, tá? Métodos considerados não muito apropriados, não muito religiosos, né? Vai dar fama à expressão maquiavélico. Tá? Então, maquiavélico é aquela pessoa que age de forma sorrateira, de forma traiçoeira, de forma enganadora, tá? De forma mentirosa, muitas vezes. Então, de forma víbora. Tá? Esse termo maquiavélico vai ser muito usado para isso. Tá? Mas, assim, Maquiavel vai fazer muito sucesso no meios políticos. Tá? Muitos governantes, sendo monarcas ou não monarcas, né? Napoleão Bonaparte, por exemplo, né? Foi muito inspirado dentro das teorias maquiavélicas, muito inspirado por Maquiavel. Então, Maquiavel ele teve um papel muito importante nessa questão da ciência política. Tá? E, obviamente, que aqui a gente está tratando ele de uma forma muito simplista, nós estamos numa aula do 7º ano, mas assim, a teoria dele, dentro dessa obra chamada O Príncipe, é uma teoria interessante. O Príncipe é um livro muito pequenininho, tá, gente? Tá? Não confundir O Príncipe com O Pequeno Príncipe de Saint-Exupéry, tá? Tá certo? O Pequeno Príncipe de Saint-Exupéry fala a história do menino, né, que é o Pequeno Príncipe, que aparece para um viajante, como é que chama? Um piloto que caiu no deserto, e aí ele fala sobre o bem, sobre o amor, né, que não tem nada quase que a ver com a obra de Maquiavel, tá? Que ele não trata dessas coisas. Maquiavel trata a ideia propriamente, né, da questão do poder da ciência política, tá bom? Tá bom? É porque muitas vezes não, a gente vê isso, às vezes pessoas até cultas, né, confundem a coisa, não, porque a obra do Maquiavel, O Pequeno Príncipe, né, dá confusão, tá? São obras completamente diferentes, tá bem? Né, até, eu recomendo que vocês leiam O Pequeno Príncipe, do Saint-Exupéry, tá bem? Coloque na internet, Pequeno Príncipe. Eu já li ele. É uma obra bem interessante, que não tem nada a ver com o Príncipe Maquiavel. Quem quiser ler o Príncipe Maquiavel, pode ler, não há problema nenhum. Ele é um pouco puxado, tá, gente? Eu acho que né? Deixa para chegar no ensino médio, no ensino universitário, para ler o Príncipe, tá? Do Maquiavel, tá bem? Não é uma obra infanto-juvenil. O Pequeno Príncipe é uma obra infanto-juvenil. Hobbes escreveu uma obra, tem alguns aspectos semelhantes a Maquiavel, mas tem uma diferença bem grande, tá? O que o Hobbes coloca, não tanto a questão de como deve agir o monarca, se vai agir de forma imoral para manter o poder, para manter a felicidade do povo. Hobbes não está muito preocupado com isso. O que o Hobbes está preocupado é o seguinte, que ele, na opinião própria, tá, ele considera uma coisa que muitos, talvez, de nós consideramos, que a sociedade ela tende ao conflito, né, às disputas, né? Os homens são por natureza invejosos, são preconceituosos, veem seus interesses próprios na frente dos interesses coletivos. Tá? Então, para ele, caberia justamente o rei a corrigir isso. Tá? O rei ele tem que governar de uma forma forte, autoritária, para manter a ordem. Tá? Eu até brinco com os alunos do Colégio Militar que a estrutura do Colégio Militar lembra muito uma estrutura hobbesiana. Tá? Se a gente for pegar, nós temos um comandante de companhia, nós temos os monitores, nós temos professores, nós temos sempre a questão da disciplina, tá? Porque se a gente não tiver isso, o colégio vira uma bagunça. Tá? Essa concepção é uma concepção muito hobbesiana. Tá bom? Tá?
Existem outras escolas que não têm esse tipo de concepção. Pelo contrário, acho que os alunos devem decidir o que vão estudar, o que vão fazer, né? Tá? Não é o caso do nosso colégio militar. Nosso colégio militar tem uma visão muito robesiana. Bom, essa visão robesiana tem uma frase que é o símbolo dela. O homem é lobo do homem. Tá? Só que ele cita na obra em latim. Tá? O que significa isso, que o homem é lobo do homem? É que o homem sempre está, na oportunidade, atacando os outros homens. Tá? Por isso que o homem é lobo do homem. O lobo é aquele animal, né, que, na verdade, o lobo-guará aqui no Brasil, gente, é extremamente manso e medroso. Não ataca ninguém. Não existe caso no Brasil de lobo-guará ter atacado gente. Tá? Não existe caso. Tá? O lobo europeu, não. O lobo europeu, quando tem, principalmente no inverno, né? O lobo também da América do Norte tem essa característica, né? Que fica pouco alimento, porque fica tudo nevado, gelado. Ele costuma atacar, inclusive, seres humanos. Tá? Então, é nesse sentido que Hobbes usa a expressão o homem é lobo do homem. Hoje em dia não mais, né, gente? Hoje em dia os lobos que existem na natureza são mantidos em parques nacionais, né? São cuidados, muitos são alimentados, né? Tá? Praticamente não existe mais acidente de lobos atacarem seres humanos, tudo mais, a não ser em filme, tá? Em filme ainda acontece mais esse tipo de aspecto, tá bom? Então, essa é a expressão do Hobbes, tá? Então, podem entender que Maquiavel tem um tipo de preocupação, Hobbes tem outro tipo de preocupação, tá? Pode passar para o próximo slide, por favor? Bom, os outros dois, gente, estão numa outra linha ainda, tá certo? Qual é essa linha deles? A linha deles é uma linha mais tradicional, tá? Dá para chamar quase que religiosa. Eles acreditam que os reis têm que ter poder porque assim é o desígnio de Deus, tá? O rei governa por vontade divina, tá bom? Tá? A obra do Bossuet tem, né, até traduz, né, o nome da obra, né? Política segundo a Bíblia, segundo as Sagradas Escrituras. Porque justamente Bossuet vai lá, então pode ir também, vai lá no Antigo Testamento, tá? E procura passagens onde Deus delega a determinadas figuras bíblicas, né, como Davi, tá? O direito, o poder de governar o povo de Israel. Tá? Então é justamente isso que eles resgatam. Bom, Jean Bodin, só para terminar o raciocínio, eles vão fazer muito sucesso em países católicos. Bom, os países protestantes não vão se apoiar no direito divino. Geralmente, os países protestantes vão se apoiar no Hobbes, tá? Que é o mais, né, que é um pensador mais importante, e um pouco também no Maquiavel. Tá? Esses teóricos vão ser mais importantes. Pois não, quem está perguntando é o Vinícius. Pode perguntar, Vinícius, desculpe a demora para passar para O senhor mais ou menos já respondeu, mas eu ia perguntar que se os reis ganharam a vontade de Deus, os reis se instauravam religiões que eram religiões nacionais. Aham. Tá. Gente, eu só vou fazer uma questãozinha aqui, ó. Quem precisar do chat, depois pede, tá? Tá certo? Eu ligo. Porque o chat está um monte de informações paralelas aqui que não é o caso. Se alguém precisar do chat, a gente coloca. Bom, aí, ó, muda o slide mesmo, Maria. Aí, ó, características desses estados nacionais, características desses estados absolutistas, tá? Então, aqui, ó, primeiro lugar, isso aqui é questão da nossa era, tá? Duraram toda a Idade Moderna, a gente está com 15 ao século XVIII, tá bem? Tiveram reis com plenos poderes, é a própria ideia do absolutismo. Os reis, eles controlavam as atividades econômicas, determinando quem podia começar a plantar, quem podia exportar, quem podia importar, tá? Que é o mercantilismo, que é o nosso próximo slide. Os reis começaram a estabelecer exércitos nacionais, tá? Os reis impuseram sobre o povo o seu controle, principalmente sobre a nobreza, tá? E os reis, obviamente, começam a substituir aquelas taxas feudais por impostos nacionais. Tá? Não exatamente como nós temos hoje, mas parecido com nós temos hoje. Tá? O imposto de renda, o imposto sobre produção agrícola, o imposto sobre produção industrial, tá? O imposto de exportação, o imposto de importação. Então, esses impostos que a gente está... né? Bom que eu não estou contaminando vocês, tá bom? Tá? Estou aqui no
numa salinha isolada aqui, né? Então, esses impostos que a gente está acostumado a ver hoje, né, os reis começam a estabelecer. Claro que hoje nós estamos com os impostos municipais também, impostos estaduais, né? Mas, né, dentro dessa mesma lógica, que os reis começaram, então, a estabelecer os impostos, tá? E a criação de um corpo de funcionários, que a gente chama burocracia. Gente, a palavra burocracia vem disso aqui, ó. Mesa, tá? Mas não a mesa de almoço de vocês. A mesinha que alguns de vocês têm no quarto, por exemplo, tá? Uma mesinha de estudo, que a gente chama, no francês, de bureau, tá bom? Por que burocracia, ou birocracia? Porque justamente vai ser, né, mais muito comum a presença de funcionários sentados atrás das mesas, carimbando documento, dando permissões, tá? Então, a mesa de trabalho, ela vai se tornar uma coisa comum nesses prédios que vão auxiliar o rei para governar, tá? Muitos desses funcionários vão ser membros da própria nobreza que o rei vai convidar, vai chamar para trabalhar lá, né? Tá certo? Até vai ser uma forma de manter a nobreza mais quieta, né? A nobreza mais sob seu controle, tá? Como também burgueses, né? Conforme as atividades, por exemplo, é mais interessante deixar um burguês fazer, porque o burguês tem dia de dinheiro, tem dia de comércio, de exportação, né? Tá? Então, tanto a nobreza, tá? Quanto a burguesia, muitas vezes vão se tornar funcionários reais, né? E vão participar dessa burocracia. Que a gente vai chamar isso depois de ministérios, tá, gente? Tá? Não são chamados ministérios, onde então, né? Não tem lá no Harry Potter o Ministério da Magia? Né? No Harry Potter, o Ministério da Magia É verdade. governa todo mundo mágico, né? O Ministério da Magia é um super ministério, né? Os reis Tem o também. Ministério da Economia de Hogwarts, né? Que tem os anões lá. Que falam. Não, é Gnômios. Gnômios não. Acho que é. Olha, um Falar gnômio. que o Bruno É o Gnômio. Tá bom, tá? Então, essa burocracia, tá, gente? Lá em Brasília, por exemplo, quem conhece, tá? Mesmo quem não conhece, dá para, né, dá pra gente entrar no site se conhecer. Existe a chamada Esplanada dos Ministérios, que é uma avenida grande. Lá no final está o prédio do presidente da República, né, que chama-se o Palácio da Alvorada, tá o prédio do Congresso Nacional, tá? Né, que é aquele famoso que tem aqueles dois pratos, né, um prato para cima, um prato para baixo, né, tá? Com um prédio duplo no meio, né? E tem o prédio também do Supremo Tribunal Federal. E aí, junto disso, tem um monte de bloquinhos, de prédiozinhos, né? Que são justamente os prédios dos ministérios, tá? Né? Praticamente todos eles são bem parecidos e tudo mais, né? Tá? Então é chamada Esplanada dos Ministérios, né? Tá? Aí que um deles ali também é o Ministério da Magia, né? Não sei, tá bom, né? Mas vamos, depois vocês investigam isso aí para saber. Pode passar para o próximo slide? Bom, gente, o primeiro país a se formar como Estado Nacional foi Portugal, tá? Portugal se formou muito cedo, ainda no século XII, tá certo? É considerado o primeiro país a se formar enquanto Estado Nacional, enquanto governo absolutista da Europa, tá? E graças a isso a Guerra de Reconquista, tá bom? O que foi essa Guerra de Reconquista? Foi a Guerra dos Cristãos contra os mouros, tá? O que é o nome mouro? Mouro. Da onde vem a palavra moreno, tá? Que a gente usa muito no Brasil. O que é um moreno? Moreno é aquele que não é muito branco, que é mais escuro, tá? Correto? Cabelo moreno, que é um cabelo, então, né? Que não é claro, que é mais escuro, tá bom? Isso vem de mouro, porque os mouros vieram da África, só que eles já tinham sido arabizados, eles já tinham sido islamizados, tá? Então, eles eram um povo de origem africana. Eles eram mais escuros que os povos europeus, geralmente germânicos, que eram muito claros. Tá bom? Tá? Até hoje, Portugal e Espanha tem essa característica de muita população morena. Tá? Bom, e os mouros invadiram a Península Ibérica, esse sul da Europa, tá? E lá eles encontraram os cristãos que acabaram expulsando esses mouros de lá. Tá? Eles tentaram invadir a França. Aí os francos, sob o comando de Carlos Martel, os expulsou na Batalha de Poitiers. Tá? E Portugal e Espanha também, eles acabaram sendo expulsos. Tá bom? E nessa guerra, o rei de Portugal começou a ter muita importância. E aí, então, nós temos, né, a formação de Portugal. Inicialmente,
Portugal pertencia ao reino de Leão, tá? Que foi um dos primeiros reinos a surgir na Europa, tá? O reino de Leão, tá bom? O reino de Leão depois virou Espanha. Mas aí um condado do reino de Leão se separou, dando origem a Portugal. Portugal começou com um condado. Inicialmente, o que era rei português, ele não era rei, ele era conde. Mas aí o Papa sagrou ele como rei, tá bom? Pode passar o próximo slide? Tá? E aí nós temos, né, que é o Henrique de Borgonha, tá? Ele recebe um condado, palavra que deriva-se de comitados, né? Do rei de Leão, dando origem, então, a Portugal, né? Na verdade, foi o filho dele que fundou Portugal, o rei Afonso Henriques. Tinha alguém que quer fazer uma pergunta? Pois não? Pode fazer? Não? Ninguém quer fazer pergunta? Não há problema. Se quiserem que eu ligue o chat, eu ligo, não há problema nenhum também, tá? Só desliguei momentaneamente, só a pessoa ficar passando muita informação pelo chat. Ok? Dom Pedro saiu da reunião, tá? Ô, professor. Pois não? É que agora eu pensei um negócio. Sabe, Dinamarca, que era uma. Como é que chama? Era uma marca? Isso, marca do Marquês. Então, a Dinamarca, ela era marca, ela ia crescer alguns centímetros. A quem que ela pertencia? Dinamarca foi uma marca do imperador alemão, isso mesmo, tá? Da onde veio esse termo. Então, isso Por mesmo. que ela conseguiu independência? Oi? Porque houve um fracionamento do Império Alemão. Depois a gente vai conversar sobre isso. Tá. O Império Alemão, o Sacro Império Romano Germânico, esse era o nome, tá? Ele surgiu do fracionamento do Império Carolíngio, tá bom? Tá? E depois ele foi se fragmentando, né? Aonde a Dinamarca e a Holanda se separaram, tá? A Dinamarca e os Países Baixos acabaram se separando, né? Tá? Mas a Dinamarca, como você muito bem lembrou, tem esse nome no seu, né, nesse termo, né? Então a Alemanha era um gigante, né? Se ela conseguia cobrir a Europa. Europa. O Império Alemão é grande, né? Lembrando que, na verdade, o Império de Carlos Magno foi uma tentativa quase que de recriar o Império Romano. Só que era muito frágil, né? Nós já estamos aí na formação do feudalismo, ele não tinha, né, uma estrutura muito poderosa, tá bom? Ok. Bom, e aí então nós temos Portugal, com a formação de Portugal com Afonso Henriques. Pode mudar, por favor, Maria Luísa, o próximo slide? Aí tem Afonso Henriques, foi o primeiro rei português, tá? Ele é dessa dinastia de Borgonha. Pode passar o slide, por favor, tá? A dinastia de Borgonha, ela tem um mérito que ela iniciou propriamente, né, o país de Portugal. Só que era uma dinastia ainda muito, né, ligada à tradição feudal, à tradição agrícola, tá? E aí nós temos um episódio onde morre, né, o último rei da dinastia, né, que acabou sendo o último rei da dinastia de Borgonha, que é Dom Fernando, que não deixou herdeiros, tá? Ele não deixou herdeiro. Quer dizer, ele deixou até um herdeiro, né? Mas esse herdeiro não era oficialmente filho dele, porque era um herdeiro que era um filho que ele teve fora do casamento. Tá? Então não poderia ser a princípio do rei de Portugal. Mas aí o que acontece? Né? As cidades portuguesas se uniram, tá? E lutaram contra a rainha e impuseram, então, esse novo rei, né? Que é justamente esse filho de Dom Fernando, que a rigor não poderia governar Portugal. E aí nós temos, então, a famosa Revolução de Avis, tá? Onde, então, o reino de Portugal ele adquire uma importância enorme, porque passa a ser uma aliança entre o rei e as cidades, como a gente vai verificar mais tarde, quando for falar sobre navegações. Tá bem? Pode passar o próximo slide, por favor? Aí nós estamos vendo, a gente, tá? Em verde, estão os domínios muçulmanos, domínio dos mouros, tá bom? O que é mouro? É árabe que vive na Península Ibérica, na Europa, tá bom? Tá? Na verdade, o nome original deles era almorávidas, tá? Mas é esse termo mouro é que vai ficar, então, sendo chamado propriamente pelos cristãos. Aqui tem o pessoal conversando aqui na proximidade, eu estava vendo quem é. Tudo bem? Tá? Então, e vocês estão vendo em amarelo os cristãos expulsando os mouros, tá certo? Gradualmente, tá? Formando vários reinozinhos, tá?
Então, nós temos o Condado de Portugal, que na verdade era parte do Reino de Leão. Nós temos o Reino de Castelo. Quero ver quem adivinha por que o Reino de Castelo chama-se Reino de Castelo. Tá? Ok? Com os castelos? Por causa dos castelos, muito bem, que à medida que os cristãos iam conquistando áreas, eles iam construindo castelos. Tá? Né? Então, nós temos, na realidade, duas regiões na Espanha, que até hoje tem esse nome: Castela Velha, que é a primeira região de Castelo, e Castela Nova, que é a segunda região, né? Que é uma região que se formou depois. Né? Tá? E aí vários pequenos reinos que depois também foram unidos à Espanha. O Reino de Navarra, o Reino de Aragão. Né? Tá? Tem um comediante brasileiro, né? Eu acho que está até vivo, Renato Aragão, né? O Didi. Tá? Ó, o nome Aragão, na realidade, é o nome de um reino, né, medieval, tá? Né? Que virou sobrenome de família. Né? Tá? O Condado da Catalunha, que tinha a cidade de Barcelona, uma cidade muito importante, tá bem? Pode passar para o próximo slide, Maria Luísa? Bom, e aí então vem a dinastia de Avis que nós comentamos, tá? A dinastia de Avis, tá? Vem desse rei que não era inicialmente legítimo, mas as cidades portuguesas impõem esse rei, tá? Ah, mas professor, que cidades é essa? Setúbal, Lisboa, Porto, tá? Todas as cidades comerciais, tá? Como as cidades italianas, né? Que tinham se desenvolvido na época da peste negra. Vamos lembrar da peste? A peste dizimou a população europeia, tá? E praticamente interrompeu o comércio em muitos locais, mas não em Portugal. Portugal continuou progredindo, porque Portugal foi menos atingido pela peste. Né? E as cidades portuguesas cresceram em termos de importância, se tornaram centros comerciais importantes. Né? E aí consegue colocar um rei, né? Que é o rei da burguesia, tá? Que é o mestre de Aves. Quem vai falar que é um rei muito importante nas navegações, como a gente vai ver daqui a pouco. Ele mesmo navegou, mas o filho dele navegou, tá? Ele apoiou navegadores, mas isso é uma outra aula, tá? Não é aula de agora. Podemos prosseguir? Tá? Aí tem mais informação do mestre de Aves, né? Do Dom João, como é o nome dele, né? Tá? Ele era mestre porque ele era chefe de uma organização religiosa militar, tá? Chamada Ordem de Cristo, né? E ele era mestre dessa ordem, tá? Perdão, a Ordem de Avis, tá? A Ordem de Cristo depois vai surgir, mas a Ordem de Avis, que era uma ordem religiosa, mais ou menos semelhante aos Templários, tá? E, bom, graças a esse poder militar que ele tinha, né, é que justamente os burgueses vão apoiá-lo, né, no sentido de se tornar rei de Portugal. Aí o que ele vai pegar? Ele vai pegar essa organização militar da Ordem de Avis e vai começar a fazer o exército português, né, tá? Mas também outra aula que a gente vai ver, tá bem? Bom, e aí nós tivemos vários reis que descenderam de Dom João I, o mestre. Professor. Tá? Bom, e esses reis vão ter uma importância enorme na navegação. Vamos lá, é a Thaís que está perguntando? É a Thaís. Sim. A Thaís perguntou, tá bom. Fala, Thaís. Isso. O senhor pode explicar a relação da Revolução de Avis com o Dom João I de Avis? Total, porque é Dom João que faz essa revolução, tá? Sim. Na realidade, Mas qual que é a relação dele? Ele começou, ele lutou? Na realidade, né, agora me foge o nome, na realidade teve, né, um outro nobre que era apoiado também pela burguesia, que organizou militarmente essa operação da Revolução de Avis. Mas a Revolução de Avis foi um movimento, né, assim, impulsionado pela burguesia portuguesa, tá? pelos moradores da cidade de Portugal, contra os senhores feudais, impondo Dom João de Avis como sendo, né, o novo rei. Tá? E ele se torna um rei, então, ligado às atividades comerciais, ligado às atividades navais, principalmente. Tá? E aí nós vamos ter um Portugal que vai se tornar um país navegador a partir do século XIV, né? Que é, então, né, a questão mais importante aí desse movimento, a questão mais importante do absolutismo português. Pois não? É que é duas coisas. Primeiro, é que qual foi aquele qual foi o rei português que ele tinha parado os castelhanos, os espanhóis de dominarem Portugal? O rei português? Bom, tem o Afonso Henriques, tá? Na Batalha de Ourique, né? Que ele fez a independência propriamente de Portugal, tá? Isso em 1143, tá? Mas, assim,
Depois nós vamos ter o próprio Foi João I de Portugal, que eu tô falando. o próprio Dom João, né, o Dom João I, que impediu a Espanha de retomar Portugal. Né? Era a esposa de Dom Fernando, tá? Ela, inclusive, tinha se casado com como é que chama, um nobre espanhol, né, a morte do Fernando. Ela acabou, então, se casando com um nobre espanhol e, por ela teria juntado novamente o reino de Portugal à Espanha. Né? Portugal teria voltado a pertencer a Castela. Tá? Né? Nesse momento ainda não existe Espanha com o nome de Espanha, né? Mas teria voltado, então, a pertencer à Espanha, a pertencer a Castela. Tá? E justamente o Dom João, né, acabou impedindo isso. Dom João não era filho dela. Dom João era filho de uma outra, né, de uma outra dama da corte com o rei Dom Fernando. Tá? Era um filho fora do propriamente do casamento. Né? Dom Fernando teve Dom João muito cedo. Né? E aí, né, ele conseguiu colocar Dom João nessa ordem militar, a ordem de Avis, onde Dom João viveu muito bem. Né? Bom, deu tão bem que acabou se tornando rei de Portugal depois, né? Tá? Contrariando a tradição que ele não poderia assumir a princípio, porque ele não era um filho legítimo, né? Tá? Que é uma grande bobagem, né, gente? Hoje em dia, né, a gente não tem muito mais explorido, né? Filho é filho, ponto final, né? Tá? Mas ele, como não era filho da rainha também, né? Ele, a princípio, não poderia ter assumido o trono, tá? Mas aí há o movimento, né? Há o movimento que colocou ele no trono, liderado pelas cidades portuguesas, né? Como eu falei para você, Setúbal, Lisboa e Porto, né? Foram as cidades que lideraram esse movimento, colocando, então, o mestre de Avis como sendo o rei de Portugal. Tá? E a partir disso, só para terminar, a partir disso, Portugal vai ser muito importante no comércio marítimo. Por isso que a gente dá ênfase. Né? Nós não somos portugueses aqui no Brasil, né? Nós aqui não somos portugueses, mas, né, o que interessaria para nós a história de Portugal? Tá? A história de Portugal nos interessa principalmente porque Portugal é que vai descobrir o Brasil, graças muito a esse movimento da Revolução de Avis. Né? Porque é a partir desse momento que Portugal se torna uma potência naval, tá? E vai ter um papel na história do mundo importante. Né? Vai fundar várias colônias do mundo, inclusive o próprio Brasil. Tá bom? Tá? Professor, Portugal, que só uma dúvida, é que Portugal, mesmo sendo pequeno, depois que ele consegue colonizar principalmente o Brasil, que é a maior colônia dele, uma próxima aula. Ele não vai resolver a maior colônia dele, ele teria conseguido, tipo, por ele ter um bom território, ter uma boa quantidade de recurso mineral, ele conseguiria bater de frente com, tipo, Inglaterra e França, que eram antes superpotências. Agora, eu vou te dar uma palhinha, Frade, eu vou te dar uma palhinha. Qual é uma palhinha? Quer dizer assim, eu te dar uma ajudinha, tá? Nessa época, a Inglaterra não era nada, tá bom? A Inglaterra não era nada. A Inglaterra não é nem sombra do que ela é atualmente. E olha que ela hoje ela não é grande coisa. Naquele país ela não é grande coisa, né? Mas naquela época a Inglaterra não era nada. Além disso, a Inglaterra estava metida em guerra que tinha se dado mal. A Inglaterra já havia perdido. A Guerra dos 100 Anos, você perdeu? Nesse momento ela estava na Guerra dos 100 Anos, tá? Nesse momento ela estava na Guerra dos 100 Anos. E assim, aí tem essa questão, né, também, né? Ela estava envolvida na Guerra dos 100 Anos. E quando ela perde... Professor, minha câmera está falhando, vocês estão conseguindo me ver? Estou conseguindo. Sim. Quando ela perde a Guerra dos 100 Anos, tá? Ela mergulha numa guerra interna, horrorosa. Né? Então, a Inglaterra está carta, literalmente, fora do baralho. Tá? Quando que ela... Em determinados jogos de cartas, você tira algumas cartas do baralho, porque elas não vão participar do jogo. E ela se industrializa. Quando ela se industrializa e vira uma superpotência. Mas isso aí mais tarde, tá? Bem mais tarde. Então a gente vai ver isso aí, tá? Aos pouquinhos a gente vai ver. Na Inglaterra, a carta fora do baralho, tá? A própria França também não está com a bola toda, porque a França está enfrentando, inclusive, nesse momento aí, a peste negra, tá? Então, nem a França está com a bola toda. Né? Bom, então, e também a Guerra de 100 Anos. Né? Então, Portugal e Espanha são duas nações que se aproveitam muito desse momento. Principalmente Portugal, porque Portugal acaba a Guerra de Reconquista cedo, a Espanha não. A Espanha, a Guerra de Reconquista demora. Vamos falar da Espanha agora? Por favor, avança para nós os slides aí, por favor. Bom,
Dom João II, que foi um rei navegador, tá? Muito importante, tá? Que é filho de Dom João I, pode avançar, tá? E Dom Manuel, tá? Que vai ser o grande rei da navegação, que a gente vai ver mais tarde. Então, agora eu não vou dar muita ênfase para ele. Vamos para a Espanha, então? Vamos lá? Vamos lá para a Espanha? Aí tem uma explicaçãozinha, tá, gente, que eu vou passar, tá? Não vou dar muito... Pode passar também, por favor, tá? Que não vai ser muito importante agora na aula de hoje, né? Dom João III eu coloquei porque é o rei final da dinastia de Avis, tá? Perdão, claro que o Dom Sebastião. Mas nós vamos comentar eles mais tarde, tá? Não vou comentar agora devido ao avanço do tempo. Pois não, pode passar, por favor, tá? Pode passar. Isso. E aí, então, nós vamos falar um pouquinho agora da França, da Espanha e da Inglaterra, tá? Rapidamente. Então, com relação à França, nós já vimos que a França, ela começa a se formar com os reino franco, tá? Né, ainda na época dos bárbaros, propriamente dito. E aí nós tivemos duas dinastias importantes, né? A dinastia dos Merovígios, tá? Que foram os primeiros reis bárbaros, tá certo? E, né, onde teve Clovis, por exemplo, tá? Correto? Então, o rei começou a organizar propriamente, né, o reino merovingio. E nós tivemos a dinastia dos Carolíngios, tá? Onde Carlos Magno foi o mais importante, né? Quem funda a dinastia é Carlos Martel, mas, né, Carlos Magno é que vai ser, então, o rei mais importante. Tá? Bom, mas o que acontece, né, com esses reis? Eles praticamente dividem seu território entre os seus feudais, tá? Correto? Né? E nós vamos ter que, boa parte, inclusive, com o tempo, dos feudos franceses, na realidade, também estavam ligados à monarquia inglesa. Né? Então, nós tínhamos uma parte da França que era disputada, tá? Porque aconteceu uma coisa muito engraçada, né? Sob certo sentido, que, né, reis ingleses tinham possessões na França, tá? Tecnicamente, eles eram subordinados ao rei francês, mas na Inglaterra eles eram os reis, né? Então, essa discrepância, né, dos reis ingleses terem também possessões no território francês é que vai, então, causar a famosa Guerra dos 100 Anos, quando os reis ingleses, né, passam a não mais aceitar a vassalagem do rei francês sobre os territórios que eles possuíam no continente europeu. Né? Lembrando que a Inglaterra é uma ilha, né, gente? Lembrando que a Grã-Bretanha, onde fica a Inglaterra, né, é uma ilha, né? Ela não fica colada no próprio continente. Tá? E aí, justamente, foi aproveitado, né, o fato da sucessão francesa. Tá? A sucessão francesa, quando assume, então, Carlos V, tá? Um rei francês que não foi reconhecido na Inglaterra, né? Porque, né, os reis ingleses começaram a criticar essa sucessão obedecida chamada Lei Sálica, tá? Uma lei de herança medieval, aonde o rei sempre teria que ter uma sucessão masculina, e não poderia só ser, vamos dizer assim, derivado, né? Ele não poderia ser descendente da rainha, tá? Né? E é o caso de Carlos, que era descendente praticamente só da rainha de origem da dinastia de origem carolíngia, né? Na verdade, chamava-se Capetingios, tá? Uma dinastia que governou a França depois, né, de ter desaparecido o Império de Carlos Magno, tá bom? Bom, e aí, então, o que acontece? Explode a Guerra dos 100 Anos. Tá? A Guerra dos 100 Anos, então, foi contestada, surgiu da contestação dos reis ingleses sobre, né, a descendência real da França, a não aceitação da dinastia que passou a governar a França, que então, tinha o nome de Valois, tá? Mas isso aí não é um detalhe muito importante para nós. E os ingleses, então, desembarcam na França, tá? Né, através do chamado Canal da Mancha, e começam, então, a dominar os territórios, alguns que já eram, né, de controle inglês,
mas começa a dominar os territórios franceses, inclusive expulsando o rei da França de Paris. Né? O rei da França correu, que já era Carlos VII, correu de Paris, se escondendo numa cidadezinha, né, chamada Orleans. Né? E lá, então, né, ele, a muito custo, né, conseguiu manter propriamente ainda o seu reinado, né? Sendo que grande parte da França foi dominada pelos ingleses. Bom, os ingleses começaram a dominar a França muito porque eles tinham um exército de arqueiros extremamente eficazes, né? E um exército de cavaleiros também muito bom, né? Mas principalmente os arqueiros fizeram a diferença. Tá? Os arqueiros ingleses conseguiram deter a cavalaria francesa em duas batalhas, tá? Na Batalha de Crécy e na Batalha de Azincourt. Né? E com isso, então, a nobreza francesa ficou praticamente sem ação. Tá? Muitos nobres franceses passaram para o lado inglês, né? Aceitaram o domínio inglês e deixaram por isso mesmo. E aí, então, né, eis que, para salvar a França, né, justamente apareceu o inesperado. Né? Pode passar o próximo slide, por favor? Né? E o que é esse inesperado? Aí, tá, nós estamos vendo os domínios ingleses, né? Olha como os ingleses começaram a dominar praticamente a França toda. Tá? Né? E com isso, então, né, o rei francês ficou praticamente isolado. Pode passar o próximo slide? E aí, então, o inesperado foi justamente o aparecimento de Joana d'Arc, né? Uma camponesa que não tinha nenhuma, a rigor, nenhuma, né, como é que chama, uma condição de combate, né, uma tradição, até porque não tinha, os camponeses, principalmente mulheres, não tinham nenhum tipo de formação para batalha. Mas aí, né, Joana se apresenta a Carlos VII falando da visão que ela teve, né, onde então o arcanjo São Miguel justamente colocou essa missão dela salvar a França. Né? Bom, e né, a gente não é uma época mística, uma época muito religiosa, né? Também Carlos VII não tinha muito o que recorrer, né? Então sagrou a Joana como uma cavaleira, né? E ela a partir disso passou então a liderar um pequeno exército inicialmente, tá? De nobres que aceitaram essa missão dela, e com o tempo, uma grande parte dos camponeses da França acabaram se incorporando. E aí nós temos a formação propriamente de um exército nacional na França. Justamente com a incorporação não só de cavaleiros feudais, mas também de povo, né? Tá? De homens armados, inicialmente até muito fracamente armados, né? Mas com o surgimento da arma de fogo, por exemplo, com a invenção da arma de fogo, mas começou a adotar esses soldados com arma de fogo, né? Com mosquetes, com canhões, e isso foi dando então a superioridade dos franceses sobre os ingleses, né? E aí nós temos que, em 1453, né, a vitória da França sobre os ingleses, estabelecendo então propriamente a monarquia nacional na França, né? Tá? Inicialmente sob a liderança de Carlos VII, depois sob a liderança de Francisco I, tá? Que sucedeu Carlos VII, né? E Francisco I então consolida propriamente a monarquia nacional na França, tá? Joana, né, por uma questão de azar, de questões de destino, ela acabou sendo presa no combate, né? Ela foi traída por alguns colegas franceses, inclusive, ela foi traída, entregue aos ingleses e, né, ela acabou sendo executada como bruxa, né? Porque justamente usaram o argumento de ela ser uma mulher, né, se vestido de homem, se vestido de armadura, como isso poderia acontecer, na mais de origem camponesa, né? Então, que ela estaria sob feitiço, né, de forças do mal, e ela, então, acabou sendo condenada pela Inquisição e executada. Tá? Mas, na verdade, os ingleses executaram porque ela era uma líder militar importante, né? A Joana... E a França? O que a França falou? Porque a França, na minha visão, ela teria uma ideia de deusa, sabe? Tipo de uma santa. Logo depois de Francisco I, houve na França justamente um movimento no sentido de reabilitar a Joana d'Arc. Tá? A igreja, né, ela se reconsiderou o ato, tá? Porque foram padres, né, ingleses que acabaram fazendo a condenação. Então, a igreja reconsiderou o ato dela de ser bruxa, ela, né, foi retirada essa acusação, ela foi declarada santa. Né?
a Joana d'Arc hoje, na Igreja Católica, ela é considerada santa, tá? Então houve até essa recuperação, né? Uma das coisas que Joana d'Arc ela não combatia diretamente, né? Joana d'Arc ela liderava a tropa, mas levando uma grande bandeira branca à frente, que não exatamente não tinha um sentido de paz, mas tinha um sentido da união da França, porque, né, era uma bandeira que tinha alguns símbolos franceses, né, uma flor de lis, por exemplo. E a Joana d'Arc, então, né, ela propriamente, ela nunca levantou espada contra ninguém, tá? Razão pela qual, né, a própria igreja depois homologa ela como santa, tá? Mas assim, ela, né, se tornou uma defensora da cristandade, né? E isso, né, foi uma das coisas que se articulou pela Igreja Católica Francesa, né, sagrando então a Joana d'Arc como sendo uma santa. Tá? A Joana d'Arc tem uma importância na França enorme, tá? É tão grande ou maior que Maria Quitéria, por exemplo, no Brasil, que também lutou pela independência do Brasil. Né? A Joana d'Arc, por exemplo, ela é um símbolo nacional, né? Uma figura mais ou menos da magnitude de um Caxias, por exemplo, né? Do Luiz Alves de Lima Silva, né? Ela tem essa importância no país, tá? Ok. Seguimos então, vamos falar um pouquinho sobre a Inglaterra agora, tá? Bom, aí tem uma observação que durante um certo tempo o absolutismo na França ele é eclipsado pelas chamadas guerras de religião, tá? Que nós vamos falar isso depois quando nós formos comentar sobre a reforma religiosa. Pode passar, por favor, Maria Luísa, tá? É a noite de São Bartolomeu, que a gente vai ter oportunidade de comentar, mas hoje vamos deixar de lado para não ficar muita coisa, tá? Podemos passar a noite de São Bartolomeu, Maria Luísa. Bom, e só para terminar, isso aí sim é importante, nós vamos ter então o suprassumo do absolutismo francês, que é o Luís XIV. Tá? Luís XIV foi um rei que governou já bem mais tarde, né, no final do século XVII para o século XVIII, e ele foi então o rei que simbolizou, né, de uma certa forma, todo o absolutismo na Europa, né, ele é chamado do Rei Sol, né? Tá? Esse Rei Sol é porque na época já vigorava a questão do heliocentrismo, né? Já se considerava que o Sol era o centro do sistema solar. Tá? E o Luís XIV, então, meio que se aproveitou dessa noção que na época estava já se impondo, né? Correto? De ele ser chamado de Rei Sol. Tá? É porque ele era muito, né, como a gente chama assim, muito egocêntrico, né? Muito, a gente pode ver pelas próprias roupas, né? Ele, né, tinha uma figura, vamos dizer assim, extremamente que se autovalorizava, né? Que se auto enaltecia, né? Tá? Então, isso é uma característica propriamente do Luís XIV. E de mais ou menos, porque a gente pode dizer que muitos reis europeus que não eram franceses acabaram meio que copiando essa marca. Inclusive a moda dele, né? Ele introduziu uma moda muito interessante de roupas redadas, né? Cheias de babados, né? Que os reis passaram a usar também, né? E que são roupas assim que a gente poderia dizer quase que femininas, né? Sob certo aspecto, né? Mas que os reis usavam. Tá? Também na época dele, se passou também a se passar a maquiagem. Tá? Os reis passaram a gostar muito dessa história de passar maquiagem no rosto, mais, né? Tirar as rugas, né? Tá? Ressaltar, por exemplo, uma das coisas, né? As bochechas mais rosadas para mostrar boa saúde, né? Então, essa é uma moda que também surgiu com o Luís XIV, tá? Que depois a gente vai comentar mais tarde. Tá? Vou passar para os reis da Inglaterra, então, ok? Bom, o Estado Nacional Inglês, tá, gente? Né, ele teve também uma trajetória bem interessante, tá? Porque inicialmente, como nós comentamos, a Inglaterra era uma nação muito fraca, tá? Uma ilha, né? Durante certo tempo, a Inglaterra foram 7 reinos que disputavam entre si, tá? Na época dos anglo-saxões, né? Então, quando os anglos invadiram, acabou-se... Hoje em dia, essas regiões têm nomes ainda que determinam regiões da Inglaterra, né? Por exemplo, saxões do leste, então, Essex, né? O Essex, que são saxões do oeste, tá? Então, Sussex, saxões do sul. Então, esses são nomes de reinos que se formaram propriamente na Inglaterra. Até haver invasão
de um reino de origem viking, chamado Guilherme. Guilherme consegue unificar a Inglaterra pela primeira vez, tá? Mas ainda é um reino praticamente sem grandes poderes, né? Um reino praticamente feudal. Tá? Nessa época, inclusive, os senhores feudais conseguem uma coisa muito importante, que é a questão da constituição do parlamento. Tá? O parlamento Montfort, que surge em 1200, ele é um parlamento justamente para limitar o poder do rei. Era uma reunião dos senhores feudais, onde os reis participavam também, estilo Cavaleiros da Tábua Redonda do rei Arthur. Tá? E lá, então, qualquer decisão real tinha que passar por aprovação dos senhores feudais. Claro que o parlamento depois muda, né? O parlamento inglês, hoje, ele é bem diferente, não é um parlamento só de senhores poderosos, é um parlamento de todo o povo inglês, né? Que vota os seus deputados, né? Para participar propriamente desse parlamento, tá? Ok. Bom, e aí, então, nós temos nesse interim a famosa Guerra dos 100 Anos, tá? Os reis ingleses, o Eduardo III é um rei dessa, né? Que iniciou propriamente essa aventura, desembarca com seus cavaleiros na França, né? Certíssimo que ia ganhar todo o território francês. E ele realmente consegue, tá? Mas seus sucessores não conseguem manter mais território, né? Acabam sendo expulsos pelas tropas de Carlos VII, né? As tropas lideradas por Joana d'Arc, eles não conseguem, então, manter. Bom, a derrota da Inglaterra na Guerra dos 100 Anos provoca uma luta interna entre duas famílias inglesas poderosas, a família dos Lancasters e a família dos Yorks, tá? Que tinham como símbolo uma rosa vermelha e uma rosa branca. Por isso que é chamada Guerra das Duas Rosas. Que símbolo é esse de rosa? É porque são símbolos heráldicos, né, gente? A heráldica surgiu inicialmente para se colocar no escudo, tá? Do combatente. Então, tinha lá um leão, eventualmente um dragão, espadas, né? Determinadas rosas na França era muito comum a chamada flor de lis, que é uma estilização de uma flor, né? De um lótus, né? Que era colocado também nos escudos. Então, isso né, era os símbolos das famílias reais, né, das famílias dinásticas, e que, vamos dizer assim, né, quando se havia uma guerra entre duas famílias importantes, os cavaleiros, então, colocavam também esses símbolos, né, como sinais de combate, né, como até se distinguir no campo de batalha, né, quem era de um lado e quem era do outro. Né? Então, de onde vem esse nome Guerra das Duas Rosas? A Guerra das Duas Rosas foi um desastre para a Inglaterra. Né? Tá? Os campos foram destruídos. A Guerra dos 100 Anos, ela destruiu muito a França, porque ela foi travada fora da Inglaterra. É verdade que muitos nobres feudais não voltaram, porque morreram. Tá? E aí essas terras passaram aos reis, né? Obviamente, isso aconteceu. Mas a Guerra das Duas Rosas, não. A Guerra das Duas Rosas aconteceu dentro da Inglaterra. Então, campos foram queimados, né? Camponeses foram mortos, abandonaram às pressas seus campos para fugir para as cidades. Bom, isso houve uma desorganização enorme. E a guerra só acabou quando houve o casamento, tá? Né? De dois príncipes, né? Um príncipe e uma princesa das duas famílias. E aí nós temos a criação, né, de uma nova família, que foi chamada família Tudor. Tá? Então, da família Lancaster e da família York, casam Henrique VII de Lancaster com Elizabeth de York, e aí então nós temos a formação da família Tudor. Essa família Tudor que vai dar a família dos verdadeiros reis absolutistas ingleses, principalmente dois deles, Henrique VIII, que é um rei que nós vamos falar muito dele, e Elizabeth I, filha de Henrique VIII, nós vamos falar muito dela também, tá? Né? E que é até uma coisa interessante, quase que um disparate, porque na Inglaterra vigorava a ideia que só os homens poderiam ser reis, de fato, né? As esposas poderiam ser rainhas, mas consortes, rainhas casadas, tá? E aí deu a zebra, né? No sentido de Elizabeth se tornar a grande rainha da Inglaterra. Depois de Elizabeth, aí tornou-se mais comum a existência de rainhas da Inglaterra, né? Como, por exemplo, a Elizabeth II, né? Como, por exemplo, a Rainha Vitória. Tá? Aí se tornou comum de rainhas inglesas governarem, né? Reinarem sozinhas, sem maridos, inclusive. Tá?
Mas isso é uma outra aula nossa, tá? Então, aí nós temos que a conformação do Estado Nacional Inglês vai ser feita, então, por Henrique VIII e Elizabeth I. Pode passar o próximo slide, por favor? Tá? E aí, então, tem essa questão, né, dos casamentos, tá? Que nós estamos aí comentando, do Henrique com a Elizabeth, né? E aí, então, nós vamos ter, então, propriamente, a formação dessa família Tudor, que é uma família importante. Pode passar o slide, por favor. Tá? Próximo slide. Aí tem essa referência. Aí nós estamos vendo, ó, Henrique VII, tá? Que apareceu aí. Pode passar o próximo slide, por favor. Henrique VII. E, posteriormente, Henrique VIII, que é o que vai consolidar o poder. Vamos lá, Henrique VIII. Vamos lá. Mais um slide. Henrique VIII, né? Tá? Eu não pareço com o Henrique VIII um pouquinho, ele é bem gordinho como eu, né, e tal, né, tá? Né? Bom, esse quadro é um quadro do Renascimento, tá, do Holbein, é um quadro extremamente famoso, e Henrique VIII foi um personagem muito atípico, meio violento, né, meio maquiavélico, né? Ele, no afã, por exemplo, de ter um filho homem para governar a Inglaterra, o que ele não conseguiu na prática. Quem governou a Inglaterra foi uma filha dele, a Elizabeth I, ele mandou matar as suas esposas. Tá? Ele casou 6 vezes, né? 2 esposas ele mandou matar, né? Correto? De uma forma absurda para poder casar de novo, né? E assim conseguir, né, o intento dele. Tá? Ele foi, né, um rei que agiu muito de forma maquiavélica, como nós já vimos comentar. Pode prosseguir, por favor? E aí, a famosa Elizabeth, né? Que é a grande rainha da Inglaterra. Tá? A rainha que fez a Inglaterra, tá, gente? Mais do que Henrique VIII, é a Elizabeth que fez a Inglaterra, tá? A Elizabeth I. Hoje reina da Inglaterra a Elizabeth II, né? Tá? Só houve 2 rainhas da Inglaterra com o nome Elizabeth. Tá? A Elizabeth I e a Elizabeth II, que é atual, tá? Elizabeth de York não teve o título de rainha, tá bom? Tá? Não constou. Pois não? É que o Henrique VIII, ele era muito narcisista. Muito narcisista. É o termo que eu estava tentando encontrar para o Luís XIV. Eu não me vi a palavra. Mais que o Henrique VIII, narcisista é o Luís XIV, tá? Mas ele era muito narcisista. Por essa imagem aí dá para ver muito bem isso. Né? É uma pintura. Pois não? Mas ele, mesmo ele fazendo tanta coisa errada, ele fez algo que o povo viu como bom, tipo, o suficiente para compensar quantidade de... Olha, do Henrique VIII não tanto, tá? Uma das coisas que ele fez foi agradar a nobreza, né? Porque é o seguinte, ele criou a igreja anglicana e ele pegou boa parte dos mosteiros, dos prédios da igreja romana, da igreja católica, e distribuiu para os nobres, tá? Então, ele não foi muito popular, não, tá? Né? Ele agradou mais a classe importante, que era a nobreza naquela época. A filha dele, Elizabeth, foi bem mais popular. Tá? A Elizabeth fez desenvolver a atividade naval, principalmente o corsarismo, aonde deu muito emprego à população pobre da Inglaterra na época. Tá? Assunto nosso que a gente vai ver mais adiante. Então, a Elizabeth, ela foi a rainha dos corsários, né? E isso deu muito dinheiro para a Inglaterra, muito trabalho para a gente pobre, muito trabalho nas cidades, para a construção naval, o desenvolvimento comercial. Então, a economia inglesa progrediu muito na época da Elizabeth. A Elizabeth foi uma rainha mais popular. Tanto é que a Elizabeth, embora, né, uma rainha absolutista, ela andava no meio do povo inglês, né? O povo inglês, tá? De certa forma, adorava. Se diz que é a Elizabeth que criou a continência militar. Tá? Né? Foi numa cerimônia assim, do sol, que tem aquele monte de gente, né, vendo Elizabeth, e estava lá o pessoal tapando a testa, os olhos. Tá? E aí um assessor da Elizabeth achou interessante e estabeleceu a regra como sendo uma continência militar. Né? Tá? Então se atribui isso também. Mas Elizabeth, ao mesmo tempo, ela fez, por exemplo, desenvolver o teatro na Inglaterra. Shakespeare trabalhou para Elizabeth. Tá?
Então, criou um monte de casas públicas para fazer espetáculos teatrais, que era uma espécie de lazer na época, né, gente? Não havia televisão, não havia... Mas Shakespeare deve ter ficado bem feliz com a rainha investindo tanto nas peças dele, né? Os espetáculos públicos, né? O teatro era grande coisa. Então, é isso aí também, né? E é na época da Elizabeth também que o inglês se constitui como língua nacional. Mas aí, Professor, é uma outra aula, tá bom? Só antes de passar a palavra, Maria Luísa. Passa o próximo slide, Maria Luísa, por favor. Tá? Bom, vamos lá. Pergunta quem está fazendo, quem está querendo fazer? eu. Ótimo. Vamos lá. A mãe da Elizabeth II não era uma Elizabeth? A mãe da Elizabeth II A atual, a mãe dessa Elizabeth que está governando a Inglaterra chamava Elizabeth. Então, teria que ser Elizabeth III, né? Porque nem se quisesse cada uma vivesse 100 anos, elas... mas pode ter sido como o caso da Elizabeth de York, tá? Que não foi sagrada como rainha. Pode ter acontecido isso também, tá? Agora, eu não me lembro quem foi a mãe da Elizabeth II, não, tá? Foi Elizabeth, Ângelo, alguma coisa? Não foi, não? Tá, mas mas eu acho que não foi sagrada como rainha, não, tá? Dá uma olhadinha na descendência real da Inglaterra. Elizabeth, Ângela, Marguerite. Ela é filha de uma mulher chamada Anne. Rainha Ana. N. Acho que foi a Rainha Ana. Tá. Pois é, mas vamos conferir isso depois, tá? Ok, pessoal, nós vamos então terminar nossa aula de hoje, são 12h29, tá? O que nós estamos falando sobre Revolução Puritana aqui e sobre Revolução Gloriosa, não há muito problema, a gente, vamos dizer assim, tem a oportunidade de falar mais tarde. O que faltou mais de importante hoje foi a questão, né, que eu gostaria de ter falado, foi a questão da formação da monarquia espanhola, que nós vamos deixar para a aula que vem, tá? Estou vendo aqui o sinal aqui no colégio, tá certo? São 12h30, tá? Ainda não vou fechar a aula agora não, tá? Mas vou já proceder o encerramento, porque vocês têm almoço, vocês têm uma série de coisas aí, né? Assim, atividade com a família, né? Uma série de aspectos aí para vamos dizer assim, para resolver, tá? Então, o que faltou hoje, não há problema nenhum, nós continuamos nossa aula presencial na quarta-feira, né? E se for o caso, a gente retoma ainda na aula de segunda-feira da semana que vem, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Eu queria falar um negócio, eu queria fazer um comentário aqui, professor. É que a Thaís estava falando lá sobre a mãe da Elizabeth, eu fui ver e eu não estava achando. Aí eu achei que ela é filha do Jorge VI. Só que aí eu fui, não, Jorge VI, Jorge VI. Só que aí eu fui ver e a esposa, que é a mãe da Rainha Elizabeth, chama Rainha Elizabeth, a Rainha Mãe. Isso, a Rainha Mãe, é verdade. E o nome dela é Elizabeth. Então mas ela não foi sagrada. Ela não foi sagrada, ela não tem título, tá? Por isso que a Elizabeth atual, ela tem segundo. Porque ela, então, quem não é consagrada não pode ter primeiro, segundo, terceiro? É uma questão interessante, dá para a gente ver isso aí, tá? Posso até, na quarta-feira, trazer essa informação para vocês, tá bom? Tá ok? Professor. Pois não, pode falar? Depois que Joana d'Arc fez a guerra lá, né, a Guerra de 100 Anos, as mulheres começaram a entrar mais nessas coisas que eles falavam que elas não podiam, ou continuar mesmo? Uma questãozinha aqui, pessoal, que eu queria comentar com vocês, que pelo horário eu só vou encerrar a gravação. Nós vamos continuar conversando, tá? Eu só vou encerrar a gravação. Então, o que nós vamos falar agora, daqui por diante, não vai aparecer na gravação, que eu vou pôr para vocês depois, tá? Só interromper a gravação aqui, para que ela não fique, né? Não fique correndo depois do horário, interromper a gravação.